Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Fabiane Luciano e a gente está conhecendo sobre a atual organização mundial dos países com base na formação de blocos, que seria a tendência regionalista da globalização. Nós já vimos muitos, mas se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar os links dos vídeos aqui embaixo na descrição para você poder voltar lá e acompanhar o que a gente já estudou. Hoje, o nosso assunto são os blocos do continente africano. O continente africano foi um dos países mais impactados pelas consequências da globalização e que, para se manterem econômica e politicamente e também protegerem a sua diversidade cultural, eles adotaram uma estrutura bem interessante que a gente vai dar uma olhadinha nessa aula. Então vem comigo que a aula vai começar. A África é dividida em 4 regiões, tá? A África do Norte, vamos voltar aqui. A nossa África do Norte, também chamada de África Setentrional ou África Branca. A gente tem a África Ocidental e Central. A gente tem a África Oriental e a gente tem a África Austral. Vamos começar com a África Austral, ó. Ela fica aqui embaixo, ó, aqui embaixo no mapa. É uma região de extrema relevância estratégica, porque ela faz a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, e conta com quase 1/3 do produto interno bruto da África subsaariana. Subsaariana porque fica abaixo da região do Saara. Ela arrecada cerca, pelas últimas contas estatísticas de 2016, ela arrecada cerca de 500 bilhões de dólares de PIB. Ela é rica na produção de minerais, principalmente petróleo e carvão. E é nessa região que a gente encontra alguns dos principais parceiros comerciais do Brasil: a África do Sul, Angola, Moçambique e Namíbia. Além disso, a África Austral conta com um importante mecanismo africano de cooperação regional, a SADC, Comunidade de Desenvolvimento do Sul da África, que nós já vimos em vídeos passados, e eu vou deixar o vídeo da SADC na descrição, no link na descrição aqui embaixo desse vídeo, e um cardzinho também, se você quiser encurtar caminho, vai aparecer um cardzinho no canto superior aí da sua tela, e aí você já pode ir direto para o vídeo da SADC. A África Ocidental e Central, ela ocupa um grande espaço ao sul do Saara, com algumas das principais bacias hidrográficas do continente. É uma região que se destaca por sua riqueza mineral e agrícola, até porque, se você observa o mapa, uma das regiões mais verdes. Mais da metade dos seus 500 milhões de habitantes vivem na Nigéria e no Congo. Ela abriga países bem contrastantes. Ela abriga os países com maior e menor produto interno bruto nominal de todo o continente africano, bem como abriga o menor e o maior produto interno bruto per capita da África. Então ela é realmente uma região de opostos, de contrastes. Em termos de integração econômica, a gente observa pelo menos 4 comunidades econômicas nessa região, sendo integradas por países dessa região. A gente tem o CEDEAO, que nós vimos no vídeo passado, o CENSAD, o CAU e o CEEAC. Todos nós vimos nas aulas anteriores, que, de novo, o linkzinho dessas aulas vai estar na descrição desse vídeo, mas vou deixar também um cardzinho aqui em cima para você encurtar o caminho. Mais da metade destes estados se reuniu numa subdivisão e adotaram uma moeda única, o franco, O franco como a sua moeda única. A gente vai ter também a África Oriental, também conhecida como Leste da África, Leste da África.
É formada por 11 países de grande diversidade política, econômica, linguística, dimensão geográfica e populacional. Tem uma vasta área geográfica que se estende desde o Oceano Índico até o Mar Vermelho. Tem uma população estimada só nessa região cerca de 338 milhões de habitantes, conforme censo de 2017. Em termos de segurança, né, a África Oriental foi marcada por décadas de instabilidade política, tanto em razão de tensões internas, golpes de Estado, conflitos armados, porque realmente é uma região com muita diversidade de povos, né? Em grande parte desses países da região houve então essa instabilidade política. No critério econômico, desde o início dos anos 2000, a agricultura, o petróleo e o gás se destacam como os principais setores econômicos. Atualmente é uma das regiões que mais cresce no continente, principalmente em razão do gás e do petróleo. E em 2017, o seu produto interno bruto real cresceu em média 5,9%. O próximo é a África do Norte, também conhecida como África Branca ou África Setentrional. Ela está localizada acima do deserto do Saara, né, acima da região do Saara, e é marcada pela predominância de povos brancos, pela hegemonia do islamismo e é composta pelos países Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental e a Mauritânia. A população dessa região é superior a 190 milhões de habitantes, equivalendo a menos de 20% de toda a população do continente africano. Os principais troncos étnicos são israelitas, os camitas e os turcos. Ela é identificada como parte do Grande Oriente Médio, devido às heranças religiosas e étnicas, proximidade geográfica, né? Ela se aproxima muito de países árabes da Ásia, separados apenas pelo Canal de Suez. As semelhanças entre essas duas regiões, que seria a África do Norte e o Oriente Médio, estão nos troncos étnicos, na sua religião, nos seus idiomas, alguns costumes, até mesmo o clima é semelhante. As economias também são pontos em comum, uma vez que ambas, tanto da África do Norte quanto a do Oriente Médio, se baseiam em exportação de petróleo e turismo. Outra questão, que também são semelhantes, são os frequentes conflitos territoriais que acontecem em ambas faixas territoriais, a África do Norte e o Oriente Médio. Em termos de integração econômica, os seus países também formam um bloco, tá? A UMA, União do Maghreb Árabe. Nós também já conversamos sobre este bloco. Está o linkzinho do vídeo na descrição e eu vou deixar um card aqui em cima no canto superior da tela para você encurtar caminho e ir direto para o vídeo da UMA. Sobre o bloco da UMA, que já foi visto nas aulas passadas, né, eu vou colocar então esse link e depois você vai lá e assiste. Na sequência, vamos conversar um pouquinho. Olhe bem, a África foi desde a antiguidade procurada por povos de outros continentes. Eles buscavam as riquezas como sal e ouro, inclusive o Brasil, né? A atual divisão territorial da África, no entanto, ela é muito recente. Essa divisão em 4 regiões, em 4 tipos de Áfricas, ela é muito recente. Ela vem de meados do século XX. E essa divisão é o resultado da descolonização europeia. Então, só no fim da década de 1970, só ali que quase toda a África já se tornou independente. Então, esses jovens estados africanos, finalmente descolonizados e independentes, começaram a enfrentar vários problemas básicos, como desenvolvimento econômico, neocolonialismo, diversidade étnica e cultural interna, que impede ali uma conversa, né, uma união de esforços, e infelizmente isso faz com que eles se tornem incapazes de serem ouvidos nos assuntos internacionais.
A maioria dos estados africanos, desses jovens estados africanos, ainda é considerada parte dos chamados países subdesenvolvidos, não industrializados, os antigos, né, como a gente antigamente chamava, países de terceiro mundo. Como forma de alavancar o desenvolvimento econômico e promover a melhoria da qualidade de vida de todos os povos envolvidos no continente africano, em 1991, os chefes de Estado e de governo africanos se reuniram e se comprometeram com a criação da CEA, Comunidade Econômica Africana, através da assinatura do seu Tratado Constitutivo em 1991. A Comunidade Econômica Africana ela é responsável especificamente por problemas econômicos. Enquanto entidade econômica, ela tem como principal objetivo promover o uso eficiente de recursos humanos e naturais, a fim de atingir, tentar atingir o maior bem-estar dos povos africanos em todo o seu grande e extenso continente. Esse é um continente que continuamente vem sofrendo dificuldades em estabelecer uma união econômica, até em razão da sua imensa diversidade, mas mesmo assim os Estados-membros tentam montar esforços para uma colaboração econômica, mas tem impedimentos frequentes em razão das guerras civis em algumas partes da África, as disputas das tribos. As metas principais da Comunidade Econômica Africana é, num primeiro momento, criar zonas de livre comércio, um mercado único, um banco central, estabilizar uma moeda comum, para estabelecer uma verdadeira união econômica e monetária e começarem a participar dos jogos econômicos internacionais. Para cumprir, então, esses objetivos, a Comunidade Econômica africana, ela estabeleceu alguns pilares. Nós vimos anteriormente, quando a gente estava trabalhando ali as 4 regiões da África, que todas as regiões elas têm seus próprios blocos. E a Comunidade Econômica Africana, ela vem para organizar todos esses blocos. Então, ela é um organismo internacional formado por blocos econômicos. Ela é um grande gestor de todos os muitos blocos econômicos da África, de todas as regiões da África. Então, a Comunidade Econômica Africana, ela se organizou e estabeleceu alguns pilares, que são os blocos comerciais africanos mais expressivos e já solidificados, e, em alguns casos, também organizações afiliadas de cooperação política e militar. Atualmente existem vários blocos na África, também conhecidos como comunidades econômicas regionais, muitos dos quais têm sobreposição de afiliações, como você pode ver no mapa. As faixas listradas, essas faixas listradas é porque esse país ele adota e participa de mais de um bloco econômico, às vezes com interesses divergentes. Então, conforme a cor da legenda, você observa que os países participam em mais de uma comunidade econômica regional. Muitos dos quais, então, você já conheceu brevemente, como, por exemplo, o SADC, o CDAO, o CEAC, o CAL, UMA, SAARC, mas existem ainda vários outros. A maioria dessas comunidades econômicas regionais são consideradas pilares da Comunidade Econômica Africana, tem também sobreposição dos seus Estados-membros, e são muitas, e por esse motivo vai existir a possibilidade de algum país optar por sua saída de alguma comunidade econômica regional ou por alguma cláusula específica, de não participação em algum momento, em razão aí de alguma situação avançada. No quadro, você pode observar que blocos econômicos a Comunidade Econômica Africana colocou como seu pilar básico estrutural da política econômica do continente. Na coluna dos pilares, você vai encontrar os blocos econômicos regionais mais atuantes e fortes, e em alguns desses blocos a gente vai ter a formação de subgrupos econômicos com apenas a participação de alguns poucos países,
conforme a necessidade de um desenvolvimento mais localizado naquela região. Então você vai ter ali os pilares e os seus subgrupos. Além dos pilares, saibam que existem mais outros blocos, formações, acordos entre países africanos. Na reunião de esforços e coordenação da política econômica dos blocos de cada região, que são os chamados comunidades econômicas regionais, está a Comunidade Econômica Africana, o CEA, que vai organizar e direcionar o desenvolvimento econômico para todo o continente africano, de forma que eles sejam conduzidos num único objetivo, né, num único caminho, para que as regiões de toda a África possam se auxiliar. Então você vê ali na figura, né, no mapa, hoje os blocos principais, a divisão dessas regiões, a participação desses países mais importantes ou mais envolvidos nessa questão econômica. Tá? Você vai ter a região da África, vai ter o bloco, a comunidade econômica regional que ele participa e toda essa divisão colorida desse mapa, participação de todos esses países em todas essas comunidades econômicas regionais são geridas, administradas, coordenadas. A política econômica continental é coordenada pela Comunidade Econômica Africana. Na sequência, a gente tem o seguinte: enquanto a Comunidade Econômica Africana propõe a estabilização econômica através dos pilares, né, dos diversos blocos comerciais da África, foi criada a União Africana, UA, e ela se propõe a fazer a condução das questões políticas, sociais e humanitárias do continente africano. Então a gente vai ter dois grandes organismos, cada um com suas competências, gerindo toda a situação precária, né? A gente sabe muitas vezes de algumas regiões do continente africano. Você vai ver ali algumas notícias, todas essas notícias eu tirei da ONU News, né? São as notícias pontuais da participação da União Africana junto com a ONU. A ONU apoia e entrelaça muito as suas políticas junto com a União Africana, porque realmente, atualmente, uma das preocupações mundiais é a África. Então vamos lá. A União Africana é um órgão composto por 55 Estados-membros. Todos os países da África aderiram ao organismo União Africana. Então, além dos seus países, dos seus presidentes, dos seus governos, eles ainda respeitam a condução da política econômica externa pelo CEAL e ainda tem que respeitar e aderir a um organismo político que é a União Africana. A União Africana, para você ter uma ideia, ela é bem similar à ONU, só que é localizada especificamente para as questões da África, tá? Então a gente vai ter ali os 55 Estados-membros que compõem o continente africano são integrantes da União Africana. A sede da UA é em Abeba, Addis Abeba, na Etiópia, e foi constituída, assinada, né, em 2000. Então ela é bem recente, em Lomé, no país de Togo, tá? Assinada em 2000, mas oficialmente instituída com sede e estrutura no ano de 2001. A União Africana ela foi criada para substituir uma organização anterior que já existia, mas que perdeu foco. Então a UA foi criada para substituir a Organização da Unidade Africana, para substituir a OUA. A Organização da Unidade Africana, ela foi um organismo, a ideia inicial foi extremamente linda, foi uma manifestação de visão de uma visão pan-africana, né? De uma África totalmente unida, livre e no controle aí do seu próprio destino. Durante a sua existência, a Organização da Unidade Africana foi fundamental na erradicação do colonialismo
né, na luta contra o apartheid, nos movimentos de liberdade, né, de saída aí da ideia de colônia de países europeus, né, de independência. Entretanto, essa organização ela começou a ser levada muito pela burocracia e ineficácia, né? E tinha uma política de não interferir nos assuntos internos dos seus estados-membros, e ao ponto de que, em casos de conflitos, guerras civis, conflitos armados, ela se tornava passiva. Ela também não atuava e se tornava passiva em situações de violação de direitos humanos dos seus próprios habitantes. Então, ela acabou sendo desacreditada e acabou perdendo a sua força. E aí, então, no ano de 2000, votou, né, todos os participantes ali, os países participantes, votaram pela reorganização dessa organização da Unidade Africana para o surgimento de outra, que é a nossa União Africana, com novos princípios. A União Africana, então, tem uma parceria muito forte com a ONU. Ela visa acelerar o processo de integração do continente para permitir que a África desempenhe um papel mais legítimo na sua economia global, como forma, inclusive, de sair de uma ponta de país subdesenvolvido, ao mesmo tempo em que a União Africana tenta abordar problemas sociais e políticos que surgiram como consequência dos aspectos negativos da globalização. A gente viu já em sala de aula, né, em alguns vídeos anteriores, nós já estudamos sobre a questão da globalização e vimos que ela impacta de forma positiva, principalmente para os países industrializados, mas ela traz também, lá na divisão internacional do trabalho, ela vai trazer uma precarização dos países não industrializados que não têm poder de suportar uma ordem econômica ou uma ordem política mais forte dos países industrializados. E isso, infelizmente, acabou acontecendo com a África, né? Hoje, o estado da África se origina de uma consequência da globalização. Por isso que a ONU se preocupa, porque ela é resultado de um conjunto de favorecimento a alguns países enquanto ela se deteriorava. A União Africana é guiada por sua visão de, aí o lema, né? Uma África integrada, próspera e pacífica, impulsionada por seus próprios cidadãos, representando uma força dinâmica na arena global. Essa é a visão que aparece no documento de Constituição da União Africana. Tá? Ela tem como objetivo estabelecer unidade e solidariedade entre seus países membros, tentando diminuir ou tentando pacificar os problemas internos, né, as divergências culturais, as divergências políticas internas, defende a eliminação completa do colonialismo, a soberania dos estados africanos e a sua integração econômica, cooperação política, cooperação cultural dentro do continente africano. A gente tem ainda que a União Africana defende que os conflitos devem ser resolvidos antes que se agravem, e para esse fim estabeleceu institucionalmente o seu próprio Conselho de Paz e Segurança em 2004. Este conselho, assim como similar ao Conselho de Segurança da ONU, ele tem autoridade para intervir nos conflitos africanos. E isso substituindo a antiga ideia da organização anterior que não gostava de interferência, a União Africana agora ela é pela não indiferença. Então é possível sim a União Africana, através do seu poderio, interferir aí em algum conflito existente no continente africano. Territorialmente falando, a União Africana abrange, claro, todo o continente da África, possuindo 30,3 milhões de quilômetros quadrados e uma população total africana de 1,3 bilhões de habitantes. Então essa foi a nossa conversa de hoje. A gente conheceu um pouquinho da África e viu que ela tem um sistema um pouquinho
diferenciado, né? Ela tem um Conselho Econômico Africano que administra, organiza e conduz princípios econômicos, né, e metas econômicas para diversos blocos econômicos internos. E ela tem a sua própria mini-ONU, que é a sua União Africana, para também pacificar, harmonizar, né, os seus conflitos e as suas diferenças e dificuldades sociais, humanitárias e culturais. Então, ela tem uma estrutura bem diferenciada de outros continentes do mundo. Por hoje era isso, pessoal. Obrigado pela aula. A gente se vê na próxima.